Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma satisfação imensa que nos acompanha, nos assiste, que eu vou mostrar para vocês sobre os resultados da Sul-Americana e da Libertadores. E por último, vou falar da Supercopa da UEFA, que foi a final do PSG e Tottenham. Quem foi campeão? Pois vou mostrar depois, viu? Já vou falar. E vamos falar sobre os resultados da Sul-Americana, viu? Os resultados da Sul-Americana. Em seguida tem os jogos de volta, vou falar para vocês cada competição entre a Sul-Americana e a Libertadores. Vamos lá, começar da Sul-Americana. Os resultados de ontem foi o seguinte: o Bolívar Cienciano. Bolívar 2-0 em cima de Cienciano lá em Bolívia, viu? Ou também Universidade do Chile e Independente 1-0 para Universidade do Chile, viu? 1-0 para Universidade do Chile. Aliança de Lima e Universidade Católica. Aliança de Lima 2, Universidade Católica 0. Isso são os resultados da Sul-Americana, viu? Os resultados. Então, os jogos de hoje tem dois jogos para definir, viu? O Atlético Mineiro e Godoy Cruz, que vai ser às 19 horas, viu? Hoje, viu? Atlético Mineiro e Godoy Cruz da Argentina. Ou também para fechar a rodada, Central Córdoba e Lanús, que vai ser às 21h30, viu? Central Córdoba e Lanús, clássico argentino, viu? Isso são os resultados e os jogos da Sul-Americana. Estou passando para vocês, viu? Agora vamos falar os jogos de volta, ou seja, falando dos resultados, vou falar dos resultados que aconteceu, os jogos de ida e os jogos de volta. Vamos lá, começar aqui. No primeiro jogo, o Once Caldas ganhou de 1-0 do Huracan, viu? 1-0. 1-0 do Once Caldas em cima do Huracan. 1-0 do Once Caldas em cima do Huracan. O jogo de volta, o Once Caldas joga pelo empate lá na Argentina, viu? Huracan e Once Caldas, viu? Huracan e Once Caldas. O Once Caldas joga pelo empate, porque o primeiro jogo foi 1-0, viu? O Once Caldas, lá na Colômbia. Ou também no primeiro jogo que o Independente Del Valle ganhou de 1-0 para o Multic Luna. 1-0 para o Independente Del Valle, cima do Multic Luna, 1-0. E o Independente Del Valle joga pelo empate, que vai ser lá no campo do Multic Luna, viu? América de Cali e Fluminense. No primeiro jogo, o Fluminense deu bem lá na Colômbia, viu? 2-1 pro Fluminense. No jogo da volta, ele joga pelo empate lá no Maracanã, viu? Fluminense e América de Cali, e vai ser no estádio Maracanã. O jogo de volta nas oitavas de finais, viu? Nas oitavas de finais. Ou também o Bolívar Cienciano. Bolívar, uma vantagem boa, ganhou 2-0 lá em Bolívia, joga pelo empate com lá no Peru, que vai ser Cienciano, viu? Cienciano e Bolívar, viu? O primeiro jogo foi 2-0 Bolívar acima do Cienciano. No jogo da volta, e joga pela vantagem lá no Peru, que é Cienciano e Bolívar. Ou também Universidade do Chile e Independente. 1-0 para o Independente, jogo da ida, viu? Na volta, o Universidade do Chile joga pelo empate lá na Argentina, viu? Lá em Buenos Aires, viu? Independente e Universidade do Chile. A Universidade do Chile joga pelo empate. O primeiro jogo foi 1-0 para a Universidade do Chile. Ou também Aliança de Lima e Universidade Católica. Aliança de Lima 2, Universidade Católica 0. Universidade de Lima joga pelo empate lá no Chile, viu? Joga pelo empate lá no Chile, que vantagem boa da Aliança de Lima, viu? No Peru. O jogo de volta vai ser lá no Chile, Universidade Católica e Aliança de Lima. Então são esses que eu vou mostrando para vocês dos jogos de ida e volta, viu? Se vocês gostaram desse vídeo, esses foram os jogos e os resultados. E hoje, para finalizar desses dois jogos na Sul-Americana, viu? Agora, se gostou dessa Sul-Americana, agora vamos falar da Libertadores, viu? Vamos lá aqui, viu? Os resultados de ontem, os resultados de ontem é o seguinte, que o seu Reporteiro perdeu lá em Assunção, viu? 1-0 para o Estudiantes, viu? Vantagem boa para o Estudiantes, tem um jogo de volta que vai ser lá na Argentina, viu? Ou também Flamengo Internacional.
foi 1-0 pro Flamengo lá no estádio Maracanã, viu? Joga pelo empate lá no estádio Beira-Rio, viu? Jogos de volta na Libertadores. E tem os 3 jogos para finalizar aqui, para fechar a rodada, viu? Vou falar para vocês aqui. Botafogo e LDU, que vai ser às 19 horas, os jogos de hoje. Libertad River Plate às 21h30. E para finalizar, Universitário e Palmeiras, o mesmo horário, às 21h30. Esses são os resultados da Libertadores, viu? E vamos falar aqui os jogos de volta, ou seja, que teve os jogos anteriores, que eu vou mostrar para vocês os resultados da ida nas oitavas de final da Libertadores, que vai ser Fortaleza e Vélez Sarsfield, que foi 0-0 na Arena Castelão. E os jogos da volta, que vai ser na Argentina, Vélez Sarsfield e Fortaleza, os jogos de volta, viu? Nas oitavas de finais. Ou também no primeiro jogo, o Atlético Nacional de Medellín, lá na Colômbia, 0-0 com São Paulo, viu? São Paulo joga uma vantagem boa, que vai ser no estádio Morumbi. Entendeu? Qualquer empate é pênalti, viu? Os jogos de volta, São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, viu? Outro também, o primeiro jogo, o Peñarol ganhou de 1-0 lá no estádio Centenário Montevideo. 1 para o Peñarol e 0 para o Racing da Argentina. No jogo de volta, que vai ser lá na Argentina, viu? Racing e Peñarol. Então, são esses aí que eu estou mostrando para vocês, viu? Dos resultados, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E também os jogos de volta, viu? Dessas duas competições, na Sul-Americana e na Libertadores. Agora vamos falar quem foi campeão da Supercopa da UEFA. Quem foi campeão foi o PSG, viu? PSG, que o Tottenham fez 2 gols. Em seguida, aí o PSG foi um empate, ele buscou empate logo. O primeiro diminuiu. E no segundo gol foi no finalzinho do segundo tempo, viu? Então, quando chegou nos pênaltis, a decisão, claro, o PSG se deu bem. 4 para o PSG e 3 para o Tottenham. Significa que o PSG foi campeão da Supercopa da UEFA, viu? É campeão da Supercopa da UEFA. PSG, viu? Parabéns pro PSG, viu? Parabéns pro PSG. Então são essas competições internacionais que eu tô mostrando para vocês aí nesse vídeo, viu? Se vocês gostaram, dê um like agora, dê sugestões e se inscreva agora, viu? Se inscreva agora. Então nos próximos vídeos vou falar o Brasileirão Série A, viu? Dos jogos, viu? Jogos de fim de semana, viu? Sábado, domingo e segunda, viu? Nos próximos vídeos vou falar, viu? Então, um forte abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos. Valeu! Falou aí!